Oi, bom dia para você. O Record News Rural está no ar. O presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, João Martins, fez um alerta sobre uma crise que os produtores de leite enfrentam. Segundo João Martins, o motivo é a importação desleal de leite em pó. Em agosto de 2024, protocolamos o pedido de investigação de doping contra a Argentina e o Uruguai, porque as importações desses países têm derrubado artificialmente os preços e comprometido a sobrevivência do produtor brasileiro. Ele disse que a CNA tem atuado em defesa do setor e pediu ao vice-presidente Geraldo Alckmin a aplicação de direitos antidumping contra esses países. Se o governo não agir, teremos pequenos produtores de leite endividados, abandonados, atividade com queda na produção nacional. Pois é, muitos produtores estão relatando dificuldades para cobrir os custos de produção de leite no Brasil. De acordo com levantamentos do CPEA, o preço do produto caiu 19% em um ano. Em setembro, o preço do leite cru caiu 4,2% em comparação a agosto. Na média Brasil, o litro chegou a R$ 2,4410. Essa é a sexta baixa consecutiva nas cotações no campo. Com o mercado bastante aquecido, o setor projeta que a desvalorização continue pelo menos até o final do ano. Internamente, a produção vem crescendo, sustentada pelos investimentos no setor após as margens favoráveis de 2024. A melhora nas pastagens também favoreceu a produção. A disponibilidade de leite foi reforçada ainda por causa do aumento das importações. Foram cerca de 20% a mais em setembro, totalizando 198,1 milhões de litros em equivalente leite, dos quais quase 80% correspondem a leite em pó. No acumulado de janeiro a setembro, as importações recuaram 4,8% em relação às de 2024, mas ainda somaram 1,65 bilhão de litros equivalentes, volume considerado alto pelos agentes do setor. Já as exportações diminuíram 36,7% no mesmo período, somando 52,9 milhões de litros. A oferta abundante tem mantido o mercado saturado, já que o consumo não cresce no mesmo ritmo da produção. Nas indústrias, os custos fixos elevados e a baixa rentabilidade têm levado à redução dos preços pagos ao produtor, agravando as tensões nas negociações. De acordo com o CPEA, muitos produtores relatam dificuldades para cobrir os custos de produção. Para agentes do setor, a recuperação das cotações do leite pode ocorrer apenas no segundo bimestre de 2026. O processamento de cana aumentou na primeira quinzena de outubro, mas no acumulado desde o início da safra, houve queda de quase 3%. Os números são da União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia. Nos primeiros 15 dias de outubro, as unidades da região Centro-Sul processaram 34 milhões e 40 mil toneladas, ante 33,9 milhões de toneladas no mesmo período do ano passado. No acumulado, desde o início da safra até 16 de outubro, foi registrado uma retração de 2,78% em relação ao mesmo período do ciclo anterior. Na primeira quinzena de outubro, operaram 255 unidades produtoras na região Centro-Sul. Em relação à qualidade da matéria-prima, o nível de açúcares totais recuperáveis, registrado na primeira quinzena de outubro, atingiu 158,78 kg de ATR por tonelada de cana-de-açúcar, queda de quase 1% em relação à safra 2024-25. Especialistas e produtores discutem a viabilidade do cultivo do cacau no Planalto Central. A produção no Distrito Federal ainda é considerada nova e os agricultores precisam adaptar a cultura ao clima da região. Estamos em pleno Cerrado, na propriedade da Marlene, que fica na Ponte Alta, no Gama. É por aqui que ela e a família produzem cacau, a matéria-prima desta iguaria. Nós ganhamos há uns 10 anos, né, uns pés de cacau que foram plantados aí, e foi daí que surgiu a ideia realmente de plantar cacau definitivamente, mas a princípio foi exatamente isso, foi um presente, e desse presente, curiosidade, e estamos aqui. Como que era inicialmente essa produção? Você fazia em casa mesmo? Existe todo um processo até chegar na matéria-prima final, que é o chocolate. Esse cacau ele precisa ser plantado, colhido no tempo certo, fermentado,
precisa ser seco, isso de forma controlada. A gente está falando de um chocolate e de um cacau fino. Então, para se conseguir essa matéria-prima de boa qualidade, precisa obedecer essas etapas, né? Que vai desde o plantio até o chocolate final. Então, o controle durante todas as etapas é realmente extremamente importante para se ter um produto de qualidade. E daqui se aproveita tudo. A polpa, a gente é feita a geleia, o mel, se faz o néctar, né? A coluna que sustenta as amêndoas, se faz a geleia doce também. A casca se usa para compostagem, então se usa tudo para instrumento. Então o cacau se utiliza tudo, se aproveita tudo, nada se perde. Da plantação à fábrica de chocolate. O que está acontecendo aqui? Me conta. Então, esse é um chocolate 70%, tá? Isso vai ser retirado somente amanhã, então tem 2 dias que ele está batendo. E aí, somente amanhã é que se tira para ser moldado nas barrinhas. Do plantio à colheita, do grão à barra, aos poucos ela foi se especializando em transformar o cacau em chocolate. Marlene provou que a crença de que cerrado e cacau não combinam é coisa do passado. Hoje, comercializa produtos finos e reconhecidos no Brasil e no exterior. Uma paixão que levou a produtora a participar do primeiro Cacau Day, uma reunião técnica que mostrou o potencial do cacau produzido aqui mesmo no Cerrado. O coordenador da Rota das Frutas destacou que a ideia é justamente mostrar que o cacau pode sim ser uma alternativa viável e rentável no Planalto Central. Nossa visão toda está calcada em cima de apoio ao pequeno produtor, à agricultura familiar. E o cacau se surge como uma grande oportunidade. Nós já temos experiência aqui no Cerrado, aqui no Cacau do Cerrado, que está aqui inclusive expondo, e que você pode produzir cacau aqui e produzir um bom chocolate. Produtores, técnicos e pesquisadores trocaram experiências sobre o manejo, a irrigação, as mudas certificadas e até modelos de comercialização. O secretário de Agricultura ressaltou que a expansão do cacau no DF é uma oportunidade real para a agricultura familiar. O cacau, ele é mais uma cultura que se adapta à nossa região e ele é uma alternativa de renda ao nosso produtor. O Distrito Federal, ele consegue mais um ponto positivo, que é ter o processo tree to bar, ou seja, da planta à barra do chocolate pelo mesmo produtor, num processo artesanal, num processo de agregação de valor, em que o produtor ele gera mais renda dentro da atividade, ele potencializa a sua propriedade e aqui o Distrito Federal tem todas as características de ter um cacau de excelente qualidade. Com oferta restrita, os preços do boi gordo subiram até 5%. A gente explica. Em outubro, as cotações do boi acumularam aumento nas 28 regiões pesquisadas pelo CPEA. No estado de São Paulo, os negócios têm ocorrido principalmente entre R$ 315 e R$ 320, conforme o Centro de Pesquisas. Em praças como Araçatuba, São José do Rio Preto, Presidente Prudente, Triângulo Mineiro, Pará e Oeste da Bahia, a valorização é de 3%. Em Goiânia, Rio Verde e Tocantins, chega a 5%. A alta é decorrência da oferta restrita de animais, o que faz os compradores pagarem a mais na arroba para cumprirem as escalas de abate. O preço do suíno caiu, reflexo da demanda doméstica enfraquecida. A procura dos frigoríficos por novos lotes para abate segue retraída. Isso por conta da maior competitividade das carnes concorrentes, como boi e frango. Com a demanda enfraquecida, o preço médio do suíno vivo caiu em outubro, depois de atingir a máxima do ano em setembro. Com o recorrente aumento nos valores no último trimestre do ano, parte dos agentes consultados pelo CPEA acredita em alta na cotação do suíno vivo a partir de novembro. A menor disponibilidade interna e o tradicional aquecimento da demanda em final de ano devem impulsionar as negociações. Apesar do preço ter subido bastante nos últimos meses, o café segue sendo obrigatório no dia a dia, né? Só em São Paulo são consumidos cerca de 25 milhões de copos ou xícaras de café por dia.
Ele é tão importante que a nossa primeira refeição do dia leva o nome dele. O café, o cafezinho diário, é essencial na rotina de muita gente. Olha, me dá uma sensação tão boa é como se uma pessoa me abraçasse, sabe? E também me ajuda a trabalhar a concentração, me ajuda na produtividade. O Brasil é um grande mercado produtor e consumidor de café. No ano passado, nós consumimos mais de 1 bilhão de quilos do grão. Só na cidade de São Paulo são servidos mais de 25 milhões de xícaras por dia. O café, ele só perde para a água, né? Em questão de consumo, é a segunda bebida mais consumida no mundo. Então, assim, ainda mais aqui no nosso país, que acho que o cafezinho, né, na casa do brasileiro é um item de compra ali prioritário, né? Não tem jeito. Diz a história que o café chegou ao Brasil com mudas contrabandeadas da Guiana Francesa em 1727. O certo é que no país a semente encontrou terra fértil. Hoje o Brasil cultiva 33% da produção mundial de café. Entre o século XIX e parte do século XX, o café era o principal item de exportação do Brasil. E o estado de São Paulo contribuiu com essa exportação. Primeiro com os produtores do Vale do Paraíba, os barões do café, em cidades como Bananal e Areias. Depois, os cafeicultores do Oeste Paulista, na região de Campinas. Tamanha importância fez nascer este espaço, a Bolsa do Café. As sacas que vinham do interior de trem até aqui, na região de Santos, antes de serem embarcadas para o mundo inteiro, primeiro eram negociadas naquele balcão. De fachada imponente e rica em detalhes arquitetônicos, o prédio da Bolsa Oficial de Café foi inaugurado em 1922. Só em 1998, o local renasceu, dessa vez como Museu do Café. Além de conhecer a história, aqui também é possível aprender mais por meio de cursos, como o de barista. As pessoas elas acabam ficando surpresas porque elas não têm a ideia de como a gente pode modificar o mesmo pó de café com só uma mudança ali na quantidade de água que a gente coloca, ou então trocando um método de acrílico para um método de cerâmica, e aí tudo isso interfere no nosso sabor. O museu tem registrado 135 formas diferentes de se preparar café. O Rogério e a Nicole aprenderam alguns métodos e também elegeram o melhor acompanhamento para a bebida. O bolo de laranja, ele combinou bem com todos os tipos de café. Foi bem bacana. O café em suas diferentes preparações e com acompanhamentos diversos sempre será uma boa pedida. Vários tipos, né? Várias formas de fazer e um mais saboroso que o outro. Deu vontade de tomar um cafezinho, né? Vamos ver agora como fica a previsão do tempo para hoje em todo o Brasil. A sexta-feira será marcada pela circulação de umidade sobre o sul do país, que ainda mantém o tempo instável em diversas áreas, além da presença de uma frente fria afastada no oceano e perturbações em níveis médios da atmosfera, que sustentam a formação de nuvens de chuva na região sudeste. Enquanto isso, as pancadas de chuva continuam no centro-oeste e no norte, com chance de chuva forte e temporais isolados. E na região nordeste do país, o tempo firme e o calor predominam. No sul do Brasil, o céu amanhece nublado entre o litoral norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o Paraná. A umidade vinda do oceano mantém o tempo mais fechado nessas áreas, principalmente na faixa leste. E no interior da região, o tempo fica mais aberto. Na região sudeste, céu mais carregado em São Paulo, Rio, Minas e no Espírito Santo, com aumento de nuvens ao longo do dia. Enquanto no norte de Minas, o sol predomina. Entre o leste e norte de Mato Grosso e boa parte de Goiás, as nuvens aumentam ao longo do dia. Enquanto no nordeste, céu parcialmente nublado nas faixas litorâneas e tempo mais firme no interior. E na região norte do país, nuvens mais carregadas no Amazonas, Roraima, Acre, Tocantins, centro-sul do Pará e em algumas áreas de Rondônia.
Na região Nordeste, as chuvas continuam de maneira isolada e passageira, restrita ao litoral da região, e pancadas isoladas no sul do Maranhão, próximo ao Tocantins. No sul, as chuvas se mantêm concentradas entre o litoral do Paraná e Santa Catarina, além do Nordeste gaúcho e Norte paranaense, de maneira moderada a forte intensidade. Já na região Sudeste, o tempo segue instável. Em São Paulo, chuva moderada a forte em várias áreas, podendo ser mais intensa em alguns pontos, principalmente no Norte, Nordeste e Leste paulista. Em Minas, a chuva se espalha e deve ocorrer de maneira mais forte em algumas regiões, principalmente no Centro-Sul, Triângulo Mineiro e Zona da Mata, com risco de volumes elevados e temporais isolados. No Rio de Janeiro e no Centro-Sul do Espírito Santo, também há chance de pancadas moderadas a fortes ao longo do dia. Em Mato Grosso do Sul, as pancadas de chuva também continuam, com destaque para Goiás, onde há risco de temporais no sudeste do estado. E na região norte do país, as instabilidades continuam espalhadas, entre o Amazonas, Acre, Roraima, Rondônia e grande parte do Pará. Em algumas áreas do sul, litoral do sudeste e boa parte da região nordeste, rajadas de vento variam, principalmente entre o litoral do Ceará, interior do Rio Grande do Norte e Paraíba, onde podem chegar até os 70 km por hora. E a umidade do ar permanece baixa no interior do Nordeste nesta sexta, principalmente no Piauí, Ceará, Bahia, oeste do Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco, podendo ficar abaixo dos 12%. Já em relação às temperaturas, máximas de 21 graus em Porto Alegre, 22 em São Paulo, 26 em Belo Horizonte e Campo Grande, 31 em Goiânia e 33 graus em Palmas. A informação é a ferramenta estratégica que garante a gestão certeira do agronegócio. O projeto Campo Futuro oferece dados fundamentais para o melhor planejamento e tudo foi apresentado no Benchmark Agro, Custos Agropecuários 2025. Além de apontar os desafios, o estudo traz também as tendências que impactam os custos de produção e o mercado global. Quem chega com mais informações para a gente é a Larissa Moro, que é coordenadora do projeto Campo Futuro do sistema CNA-Senar. Bom dia, Larissa. Seja muito bem-vinda ao Record News Rural. Bom dia, Kelly. Tudo bem com você? É um prazer estar aqui para a gente conversar um pouquinho hoje sobre os resultados do Campo Futuro e sobre o projeto que a gente teve aí ao longo do ano. Pois é, um projeto muito importante. Quem não conhece ainda, como que é esse trabalho do Campo Futuro? Então, o projeto Campo Futuro, ele tem o intuito, de levar uma análise de gestão econômica para o produtor rural e também subsidiar aqui a CNA na elaboração e aprimoramento de políticas públicas em defesa do setor. Então, basicamente, nós fazemos levantamentos de custos de produção de diversas atividades agropecuárias ao longo do ano. Nesse ano, a gente foi em mais de 135 municípios, em 22 estados da federação, fazendo os levantamentos de custo. Teve de hortaliças, de frutas, pecuária de corte, grãos, aves e suínos, por todo o país. E aí a gente faz o levantamento de modais, ou seja, propriedades que representem aquela região para determinada cultura, levando os resultados econômicos, tanto de custo quanto de margem aí para o produtor. Pois é, isso é importante porque traz uma visão clara do que acontece da porteira para dentro, mas também é uma oportunidade de, com esses dados, a gente entender como que o Brasil se posiciona também frente a outros países. É isso mesmo. Além de subsidiar aqui a CNA, e de levar uma visão clara para o produtor de gestão e de custos, a gente participa de algumas organizações como o AgriBenchmark e o IFCN, que é um comparativo dos custos de produção com os principais players mundiais. Então, a gente tem esses comparativos para a pecuária de corte, para leite e para grãos também. Então, a gente consegue ver onde está a competitividade do Brasil, quais são as diferenças de custos de produção daqui, por exemplo, com os Estados Unidos, com a Argentina, com outros países que competem com a gente pelos mercados, pelo mundo. Vamos falar um pouquinho dos grãos? O que a gente pode trazer de balanço? Qual é o momento agora que a gente traz para o produtor? Que tipo de recorte a gente tem? E olhando também para o que vem pela frente, quais são os principais pontos? Bom, em relação à safra 24-25, no fechamento, a gente viu um aumento aí de custo, de desembolso direto em torno de 8% para os produtores de soja. Isso reflexo do aumento dos preços de fertilizantes aí, que em determinadas regiões chegou até a 20%,
mas em contrapartida a gente teve um recuo nos preços das sementes. Isso porque na safra 23-24 a gente teve um aumento muito grande dos preços desse insumo, né, das sementes, por conta da produtividade que teve um recuo. Para a safra 24-25, então, diminuiu o preço, mas no balanço geral a gente teve um aumento aí do custo de produção da soja em torno aí de 8%. As produtividades foram boas. Para o milho também a gente teve o mesmo cenário, né? Margens positivas, produtividades muito boas. A gente teve aí de média cerca de 130 sacas, mas é com regiões superando 140 sacas por hectare, né? Pois é, e olha, a gente vê um momento realmente de safras recordes, na expectativa sempre de safra recorde, até no momento em que o Brasil, em plena pressão aí geopolítica, se vê exportando mais para a China, apesar de agora sair o anúncio de um acordo entre Estados Unidos e China, o nosso potencial ainda é muito grande. A gente tem essa questão do plantio direto, da rotatividade de cultura, e isso traz para a gente, claro, um grande diferencial de mercado. Não, sem sombra de dúvida, a competitividade do Brasil, assim, frente aos outros países, ela é muito grande, né? A gente tem grandes produções para a safra 25 e 26. A gente projeta uma produção recorde ainda de grãos, então a gente vai continuar ampliando nossos mercados. E é interessante também a gente comentar, né? A nossa maior exportação para a China acontece no primeiro semestre, quando a gente tem maior disponibilidade, o principal período, né, de colheita da soja aqui no Brasil, que é diferente dos Estados Unidos. E ainda assim, falando da safra 25-26, para a soja, a gente tem visto agora, tinha iniciado bem, agora a gente está vendo um ritmo mais lento por conta da irregularidade das chuvas, mas ainda assim a gente projeta produtividades positivas para a soja. O Laninha não deve afetar tanto o período, principalmente, né, de enchimento de grãos. O que nos preocupa e que não acende o alerta é com relação à safra 25-26 de milho. As produtividades serão assim decisivas para os resultados positivos da atividade. A gente vê uns custos nos mesmos patamares para milho da safra 24-25, o que vai nos dizer os resultados. Então, se a gente vai ter margens positivas ou não, vai ser a produtividade, que a gente tem visto, né, uma oferta de milho um pouco menor, o consumo interno ainda muito aquecido. A gente tem visto aí exportações de proteína animal crescentes. Então, a demanda interna por milho ela vai continuar crescendo, seja para a produção de proteína animal, quanto também a gente tem visto a crescente produção de etanol de milho, né? Então, acaba que aumenta muito a nossa competitividade. O que vai direcionar esses resultados, então, vai ser a produtividade, que pode fazer com que favoreça os preços, mas também comprometa os resultados por conta da diluição dos custos aí, né? Porque o custo por hectare já foi feito. Então, o que vai fazer com que a nossa produção seja suficiente para cobrir esses custos é a produtividade que a gente vai conseguir na safra. Quando a gente fala de grãos, a gente lembra também das máquinas necessárias para o trabalho no campo. E nesse sentido, houve uma apresentação também de um estudo, se vale a pena terceirizar, quando é que vale a pena alugar. Claro que o produtor tem muitas dúvidas, e não é à toa que isso acontece, porque vários fatores influenciam para saber realmente o que compensa, mas agora existe até uma calculadora para ajudar na decisão? É isso, Kelly. A gente uniu esforços aqui para conseguir fazer um estudo que dê um direcionamento econômico para o produtor, se vale a pena ele comprar ou terceirizar máquinas agrícolas. A gente já vê isso, que é um cenário muito consolidado em outros países. Na Argentina, nos Estados Unidos, por exemplo, quando a gente analisa os custos de produção de grãos nesses países, a gente vê que o custo com depreciação, com operações mecânicas, para o produtor é muito baixo. Isso porque a maior parte da colheita deles e até de outras operações, seja de plantio, de pulverização, é terceirizado. Nesses países, o mercado já é mais consolidado. A gente tem visto isso aqui aumentando no Brasil. Ainda assim, a gente precisa caminhar nesse processo de terceirização. A gente vê isso acontecendo mais ao sul. O que acontece é que, geralmente, essa operação acontece mais para a colheita, começa no sul, as máquinas sobem para o centro-oeste e vão para a parte norte e nordeste do país, aí colhendo os grãos.
E aí, durante discussões nos levantamentos de custo de produção, devido aos juros que estão muito elevados e os preços das máquinas agrícolas também, principalmente das colhedoras, surgiu essa necessidade da gente fazer um estudo de viabilidade econômica. E esse foi o intuito, né? Analisar se vale a pena, com o modal que tem disponível e com a área desse produtor, se vale a pena ele economicamente, né? A gente sabe que leva em consideração aquela janela de colheita, a disponibilidade de operadores ali naquela região, mas analisando estritamente a parte econômica, se vale a pena ou não você comprar máquinas agrícolas. Larissa, gostaria também que você trouxesse informação para a gente sobre a pecuária de corte, porque existe uma alta demanda para o produto, mas como é que está a produção? O Brasil, a gente, ao longo período, né, de intensivo tecnologia na pecuária de corte, a gente tem visto aumento de produtividade no Brasil. Para a pecuária de corte, para a pecuária de leite também. Os preços têm favorecido muito o setor. Isto porque o rebanho mundial ele recuou bastante. Então, abriu uma janela ainda maior para o Brasil, porque a gente tem área suficiente, tem gado suficiente para a demanda interna quanto para a demanda externa. Isso tem feito com que os preços tenham se elevado aqui no mercado nacional, tanto para o gado já para abate, quanto no mercado de reposição. A gente tem vindo, né, de um período intenso de abate de fêmeas, que tem recuado o mercado de reposição. Então, a gente tem visto aí a diminuição de disponibilidade de bezerro, de boi magro para ir para engorda, o que tem favorecido os preços. No último ano, por exemplo, para a parte de bezerro, a gente viu um aumento de 35%. Em regiões onde a oferta reduziu, a gente viu um aumento dos preços até maiores. Já tem regiões aí com preços de bezerro na casa de R$ 2.800, R$ 3.000, a depender da raça e da qualidade de disponibilidade também. Então, a gente vê um cenário muito positivo. O rebanho, de forma geral, no mundo recuou, então é uma oportunidade para o Brasil seguir expandindo as suas exportações de carne. E não só carne como commodity. Até durante o evento, a gente comentou bastante como o Brasil agora, com o aumento de tecnologia e de intensificação de produção, a gente tem expandido as nossas exportações de carne de qualidade. Então, o animal abatido com gordura entremeada, mais novo. Hoje, então, o Brasil não está sendo mais reconhecido só como carne commodity, como volume, mas também como carne de qualidade. Com relação à pecuária de leite, a gente sabe da importância do investimento em tecnologia, e isso, claro, para ter um ganho de produtividade, mas também de rentabilidade, Larissa. Como é que a implantação de novas tecnologias impacta no bolso do produtor rural? A gente tem visto, né, na pecuária de leite um cenário muito desafiador. Nos últimos anos, a gente tem visto a importação muito grande de leite, o que tem comprometido a rentabilidade dos produtores. Na pecuária leiteira, para dizer se o produtor está tendo margem positiva ou negativa, é questão de centavos. E o que faz muita diferença e que acaba comprometendo a competitividade brasileira no mercado nacional mesmo, essa importação tão grande que a gente tem visto, né, de leite de outros países. Então, a adoção de tecnologias de gestão ela é primordial para que os produtores consigam ter produtividades melhores, diluam seus custos. A pecuária leiteira, como diversas outras atividades, tem um capital imobilizado muito elevado, seja de gado, seja na terra, em todos os equipamentos necessários para a produção. Então, o produtor ele precisa mesmo aumentar a sua produtividade para conseguir ter uma diluição de custos e ter margens positivas, fazer com que a atividade ela seja atrativa, lucrativa e sustentável no longo prazo. Larissa, inclusive essa adoção de tecnologia, a gente falou dos benefícios em relação à produtividade, em relação à rentabilidade, mas quando o produtor consegue investir em novas tecnologias, isso ajuda também, de que forma, na sucessão familiar, mantendo a geração mais jovem no campo? Uma das ações, né, da CNA é tentar melhorar essa questão de sucessão. Quando a gente sabe que a pecuária de leite é uma atividade que demanda muito tempo ali de atenção, seja na ordenha, no manejo dos animais, é uma atividade que precisa de atenção diária.
quando a gente adota tecnologias, é possível que o produtor ou que o filho do produtor, ele tenha espaço e tempo livre para outras atividades, seja para estudar, seja tempo livre próprio para ele exercer outras atividades também. Então, é muito importante a adoção de tecnologias que facilitem mesmo o manejo dentro da propriedade e que faça com que o produtor ele tenha oportunidade de tempo livre para outras atividades, né? Então, assim, a adoção de tecnologia, além de ajudar o produtor na melhora de produtividade e de rentabilidade, ele faz com que o filho dele tenha uma maior atração pela atividade, né? Então, ele consegue ver que aquela atividade ela está trazendo frutos para ele, dando uma boa renda, fazer com que ele possa adquirir outras coisas e também tenha tempo livre para fazer outras coisas da vida, né? E não só ficar ali atrás de vaca e tendo manejo de toda a propriedade. Exato. Larissa, e a informação, ela permeia por todo o setor do agronegócio. A informação, ela é a ferramenta estratégica, comecei falando sobre isso no nosso bate-papo, mas, ou seja, o produtor que quer crescer de uma forma sólida e pensando no longo prazo, tem que estar atento a todas essas informações, a todas essas análises. Kelly, eu acho que a gestão e estar por dentro do mercado é fundamental. Por isso que um dos objetivos e dos pilares do projeto Campo Futuro mesmo é trazer essa análise de gestão para o produtor. Quando a gente faz esse levantamento, ao final dele a gente tem as análises que mostram para ele onde que está pegando mais os custos, se é insumo, se é produtividade, o que ele precisa fazer para que ele melhore os seus resultados econômicos para tornar ela sustentável. Além disso, estar de olho no mercado, no que está acontecendo de preços de insumos, nos preços das commodities, também é fundamental. Aqui na CNA, a gente tem diversas publicações, como a análise CNA, o insumo CNA, os ativos do campo também, que é tudo dentro do projeto Campo Futuro, que traz análises de forma clara, objetiva e direta para o produtor. É um momento de comprar fertilizante, o que precisa se atentar, como que algum manejo técnico dentro da propriedade impacta nos custos. Então, todas essas análises de manejo e de preços de insumos também a gente traz um retorno com base no custo. O que isso vai impactar? Uma compra estratégica de fertilizante, de defensivos, algum suplemento que precisa investir, por exemplo, nas pastagens, como a integração lavoura-pecuária pode beneficiar o produtor rural, se é o momento ou não de investir na reforma das pastagens. Então, todas essas publicações e análises a gente traz para ajudar a dar um direcionamento, né, para o produtor rural a tomar decisões estratégicas no campo para fazer com que sua atividade seja cada vez mais rentável e sustentável a longo prazo. É isso, inclusive para fortalecer o nosso agro. Larissa, muito obrigada, viu, pelas informações. Agora cabe também ao produtor ir atrás desses dados que a CNA disponibiliza. A gente agradece demais a sua participação aqui. Estamos sempre de portas abertas. Um bom dia, até a próxima. Muito obrigada, Kelly. Um prazer estar aqui com você. E produtor rural, convido a acessar o estudo de aluguel de máquinas e todas as outras publicações do projeto Campo Futuro também. Um abraço e até mais. Até mais, Larissa. E essa edição do Record News Rural fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Até lá.